Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral, FM 106.7. E a Rádio Catedral completou recentemente no dia 8, gente, 8 de dezembro, completou 30 anos. Eu estive lá na festa e muitos de vocês também, né? Uma celebração e é uma alegria estar aqui nos estúdios da rádio com o programa Viver Bem, hoje ao vivo. E estamos contando com a participação de todos vocês. Não esqueçam, pelo nosso Instagram, pelo WhatsApp da rádio 3231-3560. Eu convido, Sônia Nascimento, estou aqui com uma convidada especialíssima e ela já vai falar com vocês. Convido a todos os nossos ouvintes a participarem aqui com a gente hoje, que o tema talvez muitos não conheçam, mas talvez muitos ouviram falar recentemente. O tema de hoje, gente, é Síndrome da Pessoa Rígida. Muitos ouviram falar porque afetou a vida, né, da cantora Celina Dion. E talvez tenha sido por isso que muitos dos nossos ouvintes aqui do programa nos pediram para que os psicólogos daqui da nossa arquidiocese, do programa Viver Bem, pudessem abordar este tema. E hoje, aqui ao vivo, no programa Viver Bem, para falar sobre este assunto, eu estou com ela, psicóloga clínica, a doutora Neise Ferreira, que é da paróquia de Santa Luzia, de Nova Iguaçu. Ela pertence ao time do grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Estava sumidinha aqui do time do programa Viver Bem, porque a agenda dela é muito cheia, mas hoje nos dá essa alegria, né, Neise, de estar ao vivo aqui com a gente. Boa tarde, doutora Neise. Boa tarde, Sônia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente, eu fui convidada outras vezes, mas não consegui vir, mas hoje estou de coração aqui, juntinho de vocês, para nós celebrarmos esses 30 anos da Rádio Catedral juntas, né? É verdade, Neise, é sempre uma grande alegria ter você com a gente e o tema, né? Que interessante, pedido por muitos ouvintes. Eu não acompanhei muito, né? Mas a Celine Dion, quem não conhece, né? E jovem, 54 anos. No auge da carreira, né? Exato. Eu nunca tive, confesso, né, como psicóloga clínica há tantos anos, nunca tive nenhum caso clínico com esta síndrome. Tive com outras, né? E você, já acompanhou algum caso clínico? Não, especificamente com esse diagnóstico, não. Tive casos similares que também tinham repercussão muscular, né, de contratura muscular, mas com essa síndrome em particular, não. Eu também não. E vamos lembrar que aos nossos ouvintes que o programa Viver Bem está ao vivo. Gente, participe aqui pelo WhatsApp da rádio 3231-3560 ou também pelo nosso Instagram, o Instagram da Rádio Catedral, pelo Facebook. Nos procure lá e façam suas perguntas, suas colaborações, sugestões de tema, que estamos aqui, Neise Ferreira e eu, Sônia Nascimento, para atendê-los com o coração aberto, cheio de alegria. Neise, vamos então fazer um contexto? Claro. O que é a síndrome da pessoa rígida? Essa síndrome, ela é considerada um distúrbio neurológico raro, né? Ela é considerada incurável, mas pode ser tratada e se minimizar os sintomas, né? É uma síndrome que particularmente ela atinge, a princípio, a parte cerebral, o cérebro, a medula óssea, e tende a comprometer as funções do sistema nervoso central. Atinge 2 a cada 1 milhão de pessoas, então isso nos dá uma média de cerca de 16 mil portadores no mundo, né? Sendo 75% desses mulheres.
Nossa, há uma tendência então, né? Sim. Das mulheres. Eu confesso, Neise, que eu precisei conversar com médicos, né? Porque eu nunca atendi. Precisei pesquisar também sobre essa síndrome para compreender, né? Que a pessoa que portadora dessa SPR, síndrome da pessoa rígida, ela afeta a capacidade de relaxamento, né? Sim. Da pessoa. E é uma doença autoimune. E outra coisa bem curiosa que eu descobri, fiquei atenta, né? E agora cada vez mais procurar ler sobre essa SPR, porque também há repentinos espasmos, né? No corpo, há umas contrações também, e pessoas que têm digamos, há estudos que identificam pessoas portadoras já de outras doenças, como a diabetes, Sim. né? Que também podem, né, desenvolver Há uma tendência maior, né, a desenvolverem isso. Uma curiosidade também, que eu não consegui identificar qual o motivo, né? Mas antes era chamada de síndrome do homem rígido. Ah, é mesmo? Essa eu não. Interessante, né? Muito. E passou a ser chamada síndrome da pessoa rígida. Sim. Então, como você falou, essa síndrome ela é muito comum em aparecer e surgir com pessoas com diabetes tipo 1, que é um problema metabólico, né? E também em pessoas que tenham doenças autoimunes, doença da tireoide, vitiligo, a anemia perniciosa. Então, pessoas que têm doenças autoimunes, elas estão mais sujeitas a desenvolver essa síndrome. Certos tipos de câncer também, principalmente o câncer de mama, acaba podendo vir a ser uma abertura de porta para o desenvolvimento desta síndrome. É interessante essas suas colocações. E tem uma pergunta aqui: quais são os sintomas? Então, diversos, né? Diversos, mas principalmente, como você colocou, os espasmos, contratura muscular, reações fortes, né, a estímulos visuais e sonoros. Interessante isso, né? Músculos que ganham um volume pouco natural, digamos assim. A rigidez muscular, essa rigidez ela pode vir e voltar. Ela não necessariamente é contínua, pelo menos no início, né? E, com o passar do tempo, um enrijecimento muscular progressivo, que tende a, inicialmente, atingir a área do abdômen e do tronco cerebral, né, medula espinhal, e vai se alastrando para o corpo todo, podendo se expandir e chegar, inclusive, a uma paralisia bem acentuada. Sim. Enquanto você falava, eu lembrei da conversa que tive, rapidamente até para compreender, né, a síndrome. Conversei com um médico e ele me colocando, jovem médico, muito interessado, ele me colocando que essa síndrome se desenvolve lentamente. E por vezes as pessoas têm queda, né, tem dormência. Sim. E imagino, né, o quanto seja angustiante uma pessoa, por exemplo, que dança. Sim. Ela ter essas limitações, né, que é um dos sintomas. E exatamente por ser algo que inicialmente se desenvolve com lentidão, não é rapidamente detectado muitas vezes, né? Você vê a coisa acontecer esporadicamente, não dá, às vezes, valor àquilo, acha que é algo pontual e só vai deixar para tratar quando a coisa já está mais limitante. Então, realmente preocupa essa questão.
Mas há casos em que, se não tomado devidos cuidados e o tratamento não for iniciado rapidamente, o progresso pode levar a uma paralisia, né, muscular severa em poucos anos. Sim, outros sintomas também, além das quedas frequentes, né? Rigidez ao movimentar o tronco, os braços e pernas. A dificuldade para andar, ela começa de fato lentamente. E as contrações, me parece que os espasmos, as contrações musculares são as mais frequentes, né? As pessoas não entendem bem, mas elas são repentinas e podem durar segundos, mas podem durar um pouquinho mais também. Inicialmente tendem a ter uma durabilidade bem efêmera, minutinhos. E talvez por isso não se dê tanto peso, né? A questão. Sim. Mas a tendência é que isso vá se agravando, vá se ampliando e realmente vem dores repentinas, desconforto muscular, principalmente na zona do pescoço, a parte do tronco, né? As dores muitas vezes e esse desconforto às vezes se alternam de um lado do corpo para o outro. Interessante isso, né? Não fica fixo num lugar. Pode alternar. Num dia está de um lado, no outro dia está de outro. A parte da rigidez da cintura também, ela vai se alastrando e a parte dos membros superiores e inferiores, braços e pernas, elas tendem a ser atingidas mais para frente, digamos assim. Entendo. Mas compromete a performance, compromete o andar, o caminhar. Veja, doutora Neise Ferreira, esse programa Viver Bem que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem, a beleza da vida, ele passa muito rápido. Acredita que precisamos fazer um intervalo? Nossa, rapidinho já passou mesmo. o primeiro bloco. Gente, precisaremos fazer 1 minuto apenas de intervalo e não esqueçam, 3231-3560. Eu convido a todos vocês a participarem aqui com a gente. É 1 minutinho apenas e voltaremos já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, esse programa maravilhoso de psicologia e espiritualidade e que nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem, esse dom que nos é dado, né? Esse presente que nos é concedido por Deus, viver. Gente, precisamos viver bem. E hoje o programa está maravilhoso, o tema Síndrome da Pessoa Rígida, e estou aqui com a nossa convidada, a querida doutora Neise Ferreira, que é da paróquia de Santa Luzia, em Nova Iguaçu, e que faz parte aqui do nosso time do programa e do time do grupo dos psicólogos que somos católicos aqui da nossa arquidiocese. Então, tem perguntas chegando e eu convido a todos vocês para continuarem colaborando aqui com a gente no 3231-3560. Pode passar e-mail também, que tem pessoas, tem ouvintes que preferem, viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, Síndrome da Pessoa Rígida, SPR, uma novidade para nós também. Eu quero agradecer a participação de Jacenil Dalbani, acho que é isso, do Jonathan Mota, da Valéria de Magalhães Bastos, é uma ouvinte que está ligadinha, mas já fez uma pergunta aqui para gente. E eu passo a pergunta para a doutora Neise. Essa pergunta é da Valéria de Magalhães Bastos e ela diz: frequento a capela da Vila Militar. A pergunta é: qual é o especialista que devo consultar se eu tiver algum sintoma desta síndrome? Então, Valéria, muito interessante sua pergunta, porque às vezes nós ficamos perdidas sem saber a quem recorrer, né? O especialista é o neurologista,
é o médico mais adequado para tratar desse tipo de síndrome. Até porque, né, nós, enquanto psicólogos, dependendo do sintoma, nós vamos estar atentos e faremos um encaminhamento devido para o neurologista, conforme a Neise bem e com propriedade coloca. Por vezes, os sintomas se mascaram e o paciente ele acaba, como, por exemplo, o espasmo, né? O espasmo dura coisa de segundos ou minutos, o paciente vai deixando para lá, não dá a devida importância. E se esse paciente buscar ou estiver em atendimento psicoterapêutico e falar do que sente, é claro que nós, psicólogos, vamos fazer o encaminhamento devido, até porque há necessidade, de fato, de intervenções, envolvem medicamentos, né? Benzodiazepínicos, relaxantes musculares, imunomoduladores. E Sim. nós, como psicólogos, não temos essa competência por prescrever, não é isso, Neise? Daí a importância de nós trabalharmos em parceria com os médicos. Perfeito. Eles são nossos parceiros e são de uma importância para o nosso trabalho muito grande. Porque tem determinados procedimentos que só a abordagem terapêutica, psicológica, não é suficiente, como a Sônia colocou muito bem. Nesse caso, é necessária uma intervenção medicamentosa. Trabalhar com benzodiazepínicos, com relaxantes musculares, trabalhar para o alívio dos sintomas. Esse tratamento é basicamente dar melhores condições para que a pessoa consiga, no seu dia a dia, fazer o possível para ter uma vida ativa, né? O tratamento psicológico, ele é fundamental até para que a pessoa entenda que, apesar das limitações, há o que se fazer. O que pode se fazer apesar das limitações físicas, né? Muitas vezes a pessoa desanima. Imagina a Celine no auge da carreira dela, 54 anos, com vários shows tendo que ser cancelados, com vários projetos tendo que ser adiados em função de limitações. Limitações no caminhar, limitações na fala, né? Porque atinge parte muscular relativa às cordas vocais, por exemplo. Então, lidar com isso de uma forma positiva, proativa, é fundamental. O trabalho do psicólogo é fundamental para dar suporte a essa pessoa, para que ela saiba lidar com as limitações dela. Mas não somente os psicólogos, o apoio da família, há determinados tratamentos complementares que também ajudam bastante, como alongamento, terapia de calor, hidroterapia, massagens, acupuntura, fisioterapia. Mas nós, psicólogos, temos que estar abertos a trabalhar em parceria com esses profissionais, os médicos e os terapeutas. Sim. E existe, Neise, uma causa específica? Essa é a pergunta da nossa querida ouvinte Mônica. Existe uma causa ou causas para se contrair essa doença? Isso é algo que ainda está sendo estudado. Não existe uma causa específica conhecida, mas existem reações autoimunes, né, onde os anticorpos combatem as nossas próprias células, o nosso próprio tecido e atacam, em particular, as células nervosas, que controlam os movimentos musculares que ficam na medula, né? Elas atacam proteínas que são responsáveis pelas sinapses, ou seja, incapacitam ou dificultam as nossas reações cognitivas, o nosso pensamento, as nossas ações musculares. Elas podem vir a comprometer, inclusive, a memória, inclusive o nosso grau de compreensão das coisas
e, consequentemente, de resposta adequada a esses estímulos que nos chegam. Então, uma das possibilidades é a questão ligada aos sistemas autoimunes, né? A parte de anticorpos também tendem a atacar a produção de neurotransmissores que facilitam, ou melhor, que provocam as cognições, né? O nosso pensamento. Quando a gente recebe a mensagem, a gente entende esta mensagem e tem uma resposta a ela. Então, não paralisa somente a musculatura, ela compromete também o nível de compreensão e resposta que nós damos ao meio. Mas não há uma causa diagnosticada. Existem fatores genéticos que também podem estar incidindo. Entendo, né? Influenciando. Né? E, na verdade, atacam, de fato, o sistema nervoso. Né? Exatamente. Pelo que eu compreendi com a tua fala, Neise, prejudica a capacidade de relaxamento dos músculos, né? Por isso há contração. Uma pergunta aqui de uma ouvinte que não quis se identificar, ela coloca: a senhora falou que a doença causa espasmo. O que é isso? O que é espasmo? Espasmos são movimentos involuntários que a gente não faz porque quer, né? Às vezes a gente sente a mão abrindo e fechando, né? O olho piscando, enfim, são reações do nosso corpo que não são provocadas por nós, acontecem mesmo que a gente não queira. E muitas vezes são coisas assim muito pequenininhas. É uma mão que abre e fecha sem a gente perceber ou desejar. Então, são movimentos involuntários que não são provocados por nós. Acontecem independente da gente desejar ou não. A ouvinte Laliane é uma ouvinte muito querida e certamente está acompanhando o nosso programa agora, né? Ela pergunta: como a família deve acolher e conviver com uma pessoa que tem essa doença? Eu penso que a primeira coisa é buscar informação. Quando nós estamos diante de algo que nós não conhecemos, entender o que é, o que pode provocar é fundamental. Porque muitas vezes você vai ver aquela pessoa dizendo: eu não estou conseguindo caminhar, eu estou com dores musculares, eu vou ficar quietinho aqui deitado. E a nossa tendência é dizer: tá de preguiça, não quer fazer nada, tá com o corpo mole. E não é. Realmente aquela pessoa pode estar debilitada fisicamente. O músculo não está correspondendo ao que ela deseja. E ela se sente muitas vezes desconfortável em pedir ajuda, porque já é rotulado que não quer nada, tá de corpo mole. Então, o primeiro passo, entender. Buscar ajuda profissional, compreender o que está acontecendo e apoiar, acolher, dar espaço para aquela pessoa fazer o que está ao alcance dela, né? Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer, há limitações. Entender, apoiar e mostrar que, apesar das limitações, o que é possível ser feito. Pensar junto em possibilidades, o que também é papel da terapia. Perfeito. E eu diria também, né, aos nossos queridos ouvintes e principalmente a ouvinte Laliane, ela pergunta como a família deve conviver, deve acolher, caso haja uma pessoa na família, é isso que eu entendi, portadora da SPR, da síndrome da pessoa rígida. Eu diria também, além do que a Neise traz, que é fundamental o conhecimento, mas que haja paciência, que haja calma, que haja, de fato, amor, né? Compreensão, né? Compreensão. Por quê? Se a pessoa cai, se a pessoa
diz que sente uma dor, mas é uma dor até invisível, porque somente a pessoa sente, né? Então é preciso ter paciência, acolhimento, calma e respeito. Exatamente. Fato, né? Até porque não se identifica tão fácil essa dor. Ela não é uma dor que tende a ser contínua. Ela é uma dor esporádica. Quando há a contração, quando há o espasmo. É claro que a tendência é que a pessoa vá agravando caso não seja identificado logo, né? Sim, tem outra pergunta. Também ouvinte não quis se identificar e ela pergunta: como essa condição pode afetar o psiquismo e as relações com as pessoas, Neise? Imagine você cheia de planos, no auge da sua carreira e se vendo limitada por algo que você não compreende, que você não entende, que não consegue identificar uma causa. Isso por si só já é angustiante, já provoca ansiedades. E a tendência é que essa pessoa fique limitada na sua visão. Paralise não só o corpo, mas vá também perdendo as referências, né, de graça, de prazer em fazer as coisas, porque acaba sendo mais doloroso, mais difícil. Se vê gradativamente dependente, isso também é algo muito desafiador. Daí a importância de se ter, em paralelo ao tratamento medicamentoso que é necessário, um tratamento, um acompanhamento psicológico, para que essa pessoa vá entendendo o processo, vá ajudando também a identificar o que é sintoma, o que está sendo provocado até pelo próprio desânimo, que nós sabemos que a nossa mente pode também provocar, né, determinadas paralisias, não só físicas, mas emocionais. Então, entender esse processo, acolher esse processo é muito importante. Sim, e essa condição pode afetar, né, influencia o psiquismo Com certeza. da pessoa e possivelmente se a pessoa não tiver ainda o diagnóstico, e mesmo que tenha, pode se entristecer, pode desencadear uma ansiedade maior, também uma depressão, essa falta de motivação, a ausência de sentido da vida, ou seja, há uma série de que essa condição, uma série de influências que essa doença pode afetar, né? Exatamente. E, consequentemente, afeta as relações com as outras pessoas. Você se vê limitado no seu caminhar, dependendo de outro, às vezes para sair. Você andava livremente, não dependia de nada. Pode passar com o tempo a precisar de uma bengala, de uma cadeira de rodas, ou até a ficar limitado numa cama. Então, tudo isso afeta também as relações sociais, né? As relações familiares. Sim, sem dúvida. Tem outra pergunta que nos chegou aqui. Existe uma forma de evitar ter essa síndrome da pessoa rígida? Existem determinados cuidados que você pode tomar, mas não necessariamente isso garante que você vai evitar a doença. Mas é claro que um corpo que está sempre sendo cuidado, em movimento, você tomando vitaminas, se alimentando bem, tendo uma vida ativa fisicamente e mentalmente, tudo isso provoca uma saúde, né, mental e física que tende a diminuir a propensão a determinadas doenças, inclusive e principalmente as doenças autoimunes, né? Sim. Então, o autocuidado é fundamental. Preventivo até, Preventivo, né? Sim, com certeza. Eu diria, né? Essa pergunta me faz lembrar do próprio tema do nosso programa, né? O título: Viver Bem a Vida que se Tem. Então, não necessariamente podemos evitar a imprevisibilidade da vida. Devemos nos preparar emocionalmente, mas principalmente na nossa fé,
né? Porque nenhuma folha cai, né, sem que Deus permita, e Deus é bom sempre. E eu diria que a pessoa precisa aprender a viver um dia de cada vez, sem se preocupar tanto como evitar a imprevisibilidade da vida, Sim. porque cada um de nós não somos livres de alguma coisa ou alguma doença, mas somos livres para tomarmos atitude frente a algo ou alguma coisa que nos aconteça, né? A praticar pausas, viver melhor a vida, se preocupar com esse tempo presente, não guardar mágoas, tudo isso vai nos levando a assumirmos uma responsabilidade de vivermos a vida cada vez melhor, né? A valorização desse momento presente. São escolhas que estão ao nosso alcance, né, Sônia? Nós pensarmos o que podemos fazer para que a nossa vida seja mais saudável, tenha mais qualidade, como sermos mais resilientes, e a fé é fundamental, né? Verdade. Tem a pergunta simples, mas muitos fizeram. Existe tratamento? Eu acho até que você já falou alguma coisa, mas convém. O tratamento é um tratamento neurológico focado no alívio dos sintomas, que inclui sedativos, relaxantes musculares, químicos que vão atuar nos linfócitos, né, que interferem, por exemplo, na memória, como eu já havia falado antes, corticoides, só que esses corticoides, se usados por um tempo extenso, eles podem causar sintomas também, né, efeitos colaterais. E em casos mais extremos, há também procedimentos, por exemplo, a filtragem de plasma, mas aí já é um tratamento para um recurso mais avançado da doença. Nem conheço. Então, mas quando você fala desses tratamentos, Neise, me vem à mente a fisioterapia. É também um dos tratamentos. Sim. Como eu havia colocado anteriormente, determinados tratamentos são considerados complementares. Sim. A fisioterapia é um desses recursos, né? Fisioterapia, a própria psicoterapia, né? Atendimento é fundamental, diria, né? Não querendo puxar para a nossa formação, mas eu diria que é fundamental. Mas alongamento, terapia por calor, a hidroterapia também é muito indicada, massagens, acupunturas. Então tem uma série de recursos complementares que ajudam na qualidade de vida e ajudam a pessoa a melhor lidar com os sintomas. Entendo. Gente, continuem participando, 3231-3560. Estamos ao vivo. Neise Ferreira e Sônia Nascimento, psicólogas clínicas, aqui nos estúdios da nossa amada Rádio Catedral. Estamos abordando, refletindo sobre o tema que foi pedido por muitos dos nossos ouvintes, que é a síndrome da pessoa rígida. E descobrimos, Neise e eu, que a cantora... esse tema está muito em voga, até porque a cantora, parece-me que a cantora Celina John, ela divulgou, né, isso nas mídias, e ela que está com 54 anos, interrompeu a sua carreira justamente porque descobriu que foi afetada com essa doença, síndrome da pessoa rígida. Ela divulgou isso recentemente, no dia 8, no dia do aniversário da Rádio Catedral. E eu confesso, né, nunca atendi clinicamente nenhum paciente portadora dessa doença, mas me interessei por saber e até porque para atender nossos ouvintes que fizeram esse pedido a nós aqui, psicólogos do programa Viver Bem. Voltando agora, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia,
E também aqui com a nossa convidada, que é psicóloga clínica, que é a Neise Ferreira, que é especialista em MDR. MDR. Qualquer dia você tem que vir aqui no programa. Será para um prazer. falarmos sobre esse tema também, Neise. Mas o tema de hoje, gente, síndrome da pessoa rígida. É um tema bastante comentado recentemente, porque afetou a vida da cantora Celina Dion, e vários dos nossos ouvintes aqui do programa Viver Bem nos pediram para trazer esse tema, como isso afeta o nosso emocional, como isso afeta o psicológico e as relações das pessoas portadoras. Inês e eu tivemos que dar uma estudada, porque nem ela nem eu nunca atendemos nos nossos consultórios alguém, né, portadora dessa síndrome. É uma síndrome rara, mas, e que bom que estamos falando disso, porque é preciso falar, né? É verdade. Agora, chega uma pergunta de um ouvinte de Botafogo, ele não quer se identificar, é homem, e ele, não que fuja do tema, mas olha a pergunta, Neise. Estamos falando de rigidez. E ser uma pessoa rígida, entre aspas, digo, inflexível, quais as consequências psicológicas? Que ótima pergunta. É interessante, Um prato feito pra gente, né, Sônia? Verdade. Nossa, a rigidez de pensamento e de ações, ela pode ter graves consequências. Porque afeta a nossa capacidade de nos adaptarmos. E a única certeza que a gente tem na vida é que a vida nos oferece mudanças a todo momento. A imprevisibilidade, né? Como a Sônia coloca muito bem. A vida é imprevisível. E se nós não trabalharmos a nossa capacidade de adaptação a essas mudanças, nós realmente sofremos muito mais. Nós não podemos esperar que a vida funcione exatamente do jeitinho que a gente quer. E particularmente eu acho isso muito bom, Sônia, que a gente não tem esse controle nas mãos, né? Imagina como seria pesado carregar isso, né? Essa flexibilidade é necessária para uma vida mais fluida, mais leve, né? Mais feliz. Quando nós pegamos pessoas que tendem a ter um comportamento mais rígido, mentalidades mais fechadas, que não se abrem para novas possibilidades, para novas ideias, essas pessoas tendem a ter um nível de sofrimento psicológico muito maior, porque até a interação com as outras pessoas fica comprometida. Verdade. Então, perguntando aqui, quais os sintomas? Eu diria que as pessoas rígidas com elas mesmas, que é a pergunta, né, do ouvinte, ele pergunta quais as consequências psicológicas. Eu diria que tem, sim, alguns sintomas e tem consequências. As pessoas rígidas são exigentes consigo mesmas, geralmente sofrem muita dor de cabeça, sofrem enxaqueca, tem tensão na musculatura, principalmente no pescoço, na nuca, né? E a consequência, eu diria que é um grande sofrimento, né, para atender às próprias exigências, autoexigências, né, dessa rigidez, né, interior, digamos. E essas pessoas, as relações, né? É verdade, elas tendem a ser pouco acolhedoras consigo, né, com elas próprias, e também cobrar muito de quem está em torno dela. Então, isso por si só leva a uma polarização. Então, nós tivemos agora, recentemente, questões políticas que levaram muitas pessoas a adotarem comportamentos extremos que talvez em outros momentos não adotassem. E essa polarização, essa rigidez, levou a muitos conflitos, a muitos confrontos, a muita dificuldade de relacionamento, até familiar, né?
Nós vimos vários grupos de família se esvaziando em função da dificuldade de aceitar um ponto de vista diferente do nosso. Verdade, Neise. Então, a falta de diálogo, muitas vezes, porque você fica cristalizado, condensado num ponto de vista apenas. Tem uma pergunta de um querido ouvinte que participa muito aqui. Ele compõe o time do programa e o time dos psicólogos, e ele é psicólogo também. É o ouvinte Diego, e ele pergunta: como o psicólogo pode ajudar ao paciente a olhar para além da síndrome, ampliando sua visão para que este busque o seu dever ser? Pergunta de Muito psicólogo para psicólogo. É muito interessante essa visão do Diego. Como que a gente pode olhar para além da síndrome, pensando em possibilidades? Normalmente a dor, seja ela física ou psíquica, ela tende a afunilar o nosso olhar. A gente só consegue ver a impossibilidade, o não poder algo, né? Não poder fazer algo, não poder nem pensar, porque às vezes a dor é tão extrema que você mal consegue refletir. E nesse caso, ela realmente pode ser comprometida. A capacidade de reflexão, de memorização, pode ser comprometida por essa síndrome. Então, o que podemos fazer? Pensar juntos em possibilidades. Quais as alternativas que essa pessoa tem? Se não pode ir pelo caminho inicialmente traçado, quais as possibilidades que são viáveis, que estão ao alcance daquela pessoa? Que recursos internos essa pessoa tem? Daí, mais uma vez, a importância da psicoterapia, né, para que ele reconheça quais os recursos, as capacidades, habilidades, competências que essa pessoa tem para lidar com aquelas limitações e que recursos externos, a quem essa pessoa pode recorrer, caso necessário. Então, aprender a lidar com essas limitações como algo natural, que dá em gente, como eu costumo dizer, né? Não dá em objeto, não dá em poste, dá em gente. Então, se somos humanos, nós temos que aprender a lidar com as nossas limitações humanas também. Então, a psicoterapia ajuda nesse sentido, a pensarmos juntos, a detectarmos recursos, né? Não nos limitarmos totalmente. Sim, quando você fala desse humano, porque somos, e a pergunta é como o psicólogo pode ajudar o seu paciente, eu faço questão de lembrar que a psicoterapia é um encontro de duas existências. Então, nesse encontro que é existencial, de um eu com um tu, que forma esse nós, né? O profissional e o paciente, não no sentido de pacífico, mas sim no sentido do homem que sofre, que é o sentido exato da palavra paciente, né? Então, o profissional, que é o psicólogo, é o profissional que cura a ferida da alma, ou seja, é aquela ferida que ninguém vê. Então, como esse profissional pode ajudar? Segurando firme na mão deste paciente, claro, com as intervenções psicoterapêuticas, logoterápicas e de diversas outras abordagens, para conduzir este paciente num caminho, numa jornada, de fato, de ressignificação do seu sofrimento. E isso é possível. É impossível sim, não é porque somos psicólogos não, porque eu já fui paciente também. É possível e é um processo lindo, né? Sim. De descoberta, de potencial, de olhar para os nossos planos e, se necessário, revisá-los, né? Sim. Isso é muito bonito. Esse encontro, como você falou, é muito bonito, porque traz um novo sentido. Viver o presente de uma forma muito mais inteira. Tem uma outra ouvinte, Jane Tristão, que é de Padre Miguel. Muito obrigado, Jane.
é uma ouvinte que está sumidinha aqui do nosso programa, mas hoje ela está participando, está ligadinha ao nosso programa Viver Bem, programa aqui da Rádio Catedral FM 106.7. Então, agradecendo a todos os nossos ouvintes. E agora a ouvinte Jane Tristão, de Padre Miguel, ela pergunta: como funciona o tratamento de psicoterapia para estes casos de síndrome da pessoa rígida? Eu acho que a gente já falou bastante coisa a esse respeito, verdade. Mas é basicamente o alívio dos sintomas e fazer com que a pessoa consiga olhar além das limitações. Até porque essas limitações, elas podem ser momentâneas também, né? E às vezes você não consegue ver além disso, se paralisa não só corporalmente, paralisa a mente, né? Cria uma rigidez mental, psicológica, que esta sim pode fazer com que você não veja mais sentido em estar continuando a viver, a interagir. Então, o tratamento psicoterápico, ele foca na qualidade de vida, na ressignificação das experiências, mesmo que elas sejam traumáticas. Certo, e trabalha a questão também da responsabilidade. Sim, né, que o paciente, do autocuidado, né? Perfeito. Né, essa liberdade, como usar essa liberdade Perfeito. Para essa responsabilidade do autocuidado. Uhum. Tem uma outra pergunta. Gente, se vocês ainda têm perguntas, o nosso programa já está terminando. Então, corre aí no nosso WhatsApp, 3231-3560. Pode ligar aqui para a rádio e fazer a sua pergunta ao vivo. Neise, isso é uma pergunta, qual é a dica que você daria para os ouvintes que nos acompanham agora? Neste exato momento, terminando o nosso programa. Caso você identifique algum dos sintomas que nós falamos aqui, mesmo que sejam esporádicos, que tenha sido algo que você viu 1, 2 vezes, procure uma orientação médica. Procure um médico especializado, no caso dessa síndrome seria um neurologista, ou procure profissionais da área de saúde mental que podem identificar e, como a Sônia colocou muito bem anteriormente, se necessário, encaminhar para uma avaliação médica. Perfeito, eu quero complementar. Então, vou para o outro lado, lembrando sempre que a vida é algo único. E a vida não se repete, gente. Nem um minutinho volta atrás. A vida que temos é uma só. Então, o que precisamos é viver de uma forma mais leve, sem muita rigidez. Minha dica, então, seria viva. Viva, sem pressa, com calma, com paciência, porque a vida é tão rara e ela não para. Mas, gente, o nosso programa está encerrando e eu quero agradecer. Ainda temos algum minutinho ou não? 1 minuto? Sônia. Argentina campeã, a produção da rádio está nos... Para vocês verem que estamos ao vivo mesmo. Estamos ao vivo mesmo e eu vim de azul e branco. Dei sorte por hermanos. Então, temos muitos amigos. Acho importante falar uma coisa a respeito do diagnóstico. Sim. O diagnóstico normalmente é feito através de exame de sangue, que vai detectar a parte dos anticorpos, e de eletromiografia, que avalia a atividade elétrica do cérebro e, consequentemente, a repercussão disso no corpo. Sim, agora esse 1 minuto, Neise, para você passar uma mensagem para os nossos ouvintes e o seu contato. É sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente nessa época do ano, né, em que nós estamos encerrando um ciclo e estamos no momento de rever a nossa trajetória de vida, nossos planos para o ano que está chegando aí. Então, o meu agradecimento
por essa oportunidade de estar aqui e peço que vocês olhem para si mesmo com muito amor, com muito acolhimento, porque isso faz diferença. Eu sou Neise Amin Ferreira, psicóloga clínica, atuo em Nova Iguaçu e aqui no centro do Rio de Janeiro. Online também, né? Online também, é verdade. Boa lembrança, Sônia. E se vocês quiserem, tiverem mais alguma dúvida, me comprometo a responder. Meu contato é 999-750414. Será um prazer responder a vocês. E em nome de toda a equipe técnica da rádio, em toda a Rádio Catedral, nós agradecemos o seu sim, né, e a sua participação no programa de hoje, já recebendo o nosso convite para voltar e com um tema, quem sabe esse que você é especialista, né, fazermos um programa bem bacana. Então, quero também deixar a minha gotinha para a reflexão da semana, mas antes quero lembrar a todos do nossa clínica, a Clínica Vitor Frankl, que é aqui pertinho da rádio, e nós atendemos lá, todos nós psicólogos católicos, um grupo com 14 psicólogos, funciona aqui pertinho, no Largo do Machado. Nosso WhatsApp é o 99506-6463. E será uma alegria te receber lá. Agora, minha mensagem é: pare por um momento e pense se você vem sendo uma pessoa rígida com alguma coisa, ou com alguma pessoa, ou até com você mesmo. Pare só um minutinho e pense sobre isso. Minha sugestão, gente, é que cada um de nós possa melhorar a nossa sensibilidade, a nossa delicadeza no trato com as outras pessoas e tentarmos ser mais compreensivos com a gente mesmo. E só assim poderemos viver bem, sabe o quê? A vida que a gente tem.